Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mobilidade Elétrica Trólebus. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou enfocar diretamente sobre os trólebus, mas vou falar sobre os acumuladores de energia, que são containers com uma grande quantidade de baterias para carregar alguns ônibus elétricos. É uma tentativa do prefeito em acelerar a implantação dos ônibus elétricos na cidade. Vocês acham que a implantação dos ônibus elétricos representa uma ameaça à sobrevivência do sistema trólebus? Particularmente, eu acredito que seja mais uma questão política do que técnica. Mas não podemos esquecer que no passado, a ideia de algumas novas tecnologias prometiam a desativação do sistema trólebus, como, por exemplo, os ônibus elétricos híbridos, na gestão da Marta Suplicy, que eram ônibus elétricos sem a necessidade da rede aérea. E também com a mirabolante ideia da guiagem magnética, que iria substituir a guiagem mecânica no corredor Tiradentes. No final, foram produzidos alguns ônibus híbridos, alguns trólebus foram transformados em híbridos, operaram por poucos anos, foram desativados e o corredor Tiradentes começou a operar com ônibus a diesel mesmo. Mas, por outro lado, mesmo que o plano do prefeito na implantação de 2.600 ônibus seja completado, ainda vão restar cerca de 10.000 ônibus a serem substituídos por outros ônibus com combustíveis menos poluentes. Mas a cidade de São Paulo tem lugar para todos os tipos de tecnologias. É o trólebus, é o ônibus elétrico, o ônibus a gás, o VLT e etc. Então, vamos conhecer um pouco sobre os ônibus elétricos, as autonomias, as infraestruturas nas garagens e os acumuladores de energia, ok? Obrigado e até mais! Características do ônibus com baterias. A capacidade das baterias depende de vários fatores: o tamanho dos ônibus, a autonomia diária necessária e as horas diárias de operação. O consumo médio de um ônibus de 12 metros é 1,5 kWh por quilômetro. De um ônibus de 15 metros é 1,8 e de um articulado poderá ser de 2 kWh por quilômetro. As especificações da SP Trans determinam uma autonomia mínima de 250 km. Então, as potências das baterias para esses tipos de ônibus serão as seguintes para a autonomia de 250 km: 380 kW para ônibus de 12 metros, 450 kW para ônibus de 15 metros e 500 kW para ônibus de 21,5 metros. As baterias não podem ser descarregadas por completo, mantendo no mínimo 10% da recarga total. E, portanto, as capacidades totais nas baterias deverão ser de 415, 500 e 550 kWh. O gráfico mostra o ciclo de descarga ao longo do dia. A recarga de 480 kWh é feita em 4 horas e a descarga em 18 horas, das 4 às 22 horas. No caso dos trólebus em São Paulo, a recarga seria feita na rede até o meio-dia, operando com passageiros. E na parte da tarde seria usada a potência acumulada nas baterias, desconectados da rede. No caso do novo BRT ABC, onde haverá rede somente em um sentido, os ciclos de carga e recarga acontecem a cada viagem. Potência de recarga na garagem. A maneira mais lógica será programar a recarga em 2 turnos de 4 horas, das 20 horas até meia-noite e de meia-noite até as 4 horas da manhã. Fazendo uma analogia, a caixa d'água deve ser abastecida novamente e o tempo vai depender da vazão da torneira da recarga. Podemos conferir na tabela a frota máxima alocada com a subestação de potência de 2.500 kWh.
Percebemos que para se enquadrar no valor máximo de potência de 2.500 kWh, as frotas totais nas garagens seria de 53 ônibus de 12 metros, 44 ônibus de 15 metros e 40 ônibus de 21,5 metros. As garagens com frotas maiores deverão ter uma subestação de maior capacidade, com circuitos exclusivos de média tensão, que vai demandar um estudo da concessionária e a instalação da rede adicional até o local da garagem, e terá um custo elevado. Acumuladores de energia, a nova alternativa. O prefeito Ricardo Nunes foi buscar na China uma alternativa para diminuir a dependência da Enel, em instalações especiais de alta demanda. Trata-se de acumuladores de energia que são containers com uma grande quantidade de baterias, que irão servir como uma reserva adicional de carga. Esses equipamentos são carregados em algumas horas ao longo do dia, conectados ao circuito padrão de até 2.500 kWh. E durante a noite, a carga acumulada irá carregar uma determinada quantidade de ônibus. Vamos acompanhar as simulações na tabela. Neste exemplo, a potência de 2.500 kW da subestação vai carregar 22 ônibus de 15 metros a cada 4 horas. E o acumulador, com a potência de 4.000 kW, vai carregar outros 9 ônibus em 4 horas. Os carregadores nesse exemplo têm a potência de 115 kWh. O acumulador será carregado após a finalização da recarga dos ônibus. Nota-se que o acréscimo de frota carregada nos acumuladores é de apenas 25% e o que ainda restringe a quantidade máxima em 53 ônibus. Concluímos que essa inovação irá trazer pouca contribuição para resolver o problema da falta de energia elétrica para grandes frotas das garagens. Com o uso dos novos trólebus com baterias, as redes da cidade poderão ser simplificadas e ainda poderá ter um aumento da frota em cerca de 20% a 40%, devido ao ciclo de operação desses novos trólebus. Com isso, os custos de manutenção da rede e da conta de energia serão reduzidos, eliminando o custo da tarifa maior entre 17 e 20 horas. Assim como no exterior, os modernos trólebus com baterias têm levado à modernização e expansão de muitos sistemas do mundo.